Olá! Você saberia me dar um exemplo de problema que utiliza o triângulo retângulo para solucioná-lo, levando em consideração a relação de seus lados com seus ângulos? Provavelmente veio à sua mente problemas como: uma pessoa observa um prédio que está a uma distância x sobre um ângulo de tantos graus e se pergunta qual a altura do prédio. Ou ainda, uma pessoa está a uma distância específica de uma torre e, ao avistá-la a um ângulo de tantos graus, pergunta a altura dela. Também poderia se dar a altura da torre e a pergunta seria então a que distância a pessoa estaria dela. Outro poderia ser: um avião decola sobre um ângulo de x graus e em tantos minutos, após a decolagem, ele percorreu uma distância específica. Qual é a altura desse avião nesse instante? Todos esses são exemplos de problemas que utilizam a trigonometria no triângulo retângulo. Apenas se muda a história por trás e os valores, mas o conceito e a abordagem seguem sendo os mesmos. Mas quais são as relações trigonométricas em um triângulo retângulo para que possamos responder a esses problemas? A trigonometria é a parte da matemática que estuda as relações entre lados e ângulos. Nesse sentido, vamos trabalhar com as razões trigonométricas em um triângulo retângulo. São essas razões que vão nos ajudar a solucionar problemas como esses que você viu. O lado oposto ao ângulo de 90 graus recebe o nome de hipotenusa, enquanto os outros dois recebem o nome de catetos. Os catetos são nomeados de acordo com o ângulo ao qual vamos nos referir. Por exemplo, vamos referenciar o ângulo alfa. Definido o ângulo, os catetos recebem dois nomes. O que está na frente do ângulo escolhido recebe o nome de cateto oposto, enquanto o que faz parte de um dos lados do ângulo recebe o nome de cateto adjacente. Não se esqueça que para começar a pensar nas razões, você precisa fixar sobre qual ângulo vai definir essas razões. Afinal de contas, o cateto oposto de um ângulo é o cateto adjacente do outro ângulo, e vice-versa. Definido o ângulo alfa para realizar as razões, a primeira razão é chamada de seno. O seno de um ângulo alfa é a razão entre as medidas do cateto oposto ao ângulo alfa sobre a medida da hipotenusa. A segunda razão trigonométrica é chamada de cosseno. O cosseno de um ângulo alfa é a razão entre a medida do cateto adjacente ao ângulo alfa sobre a medida da hipotenusa. A terceira e última razão trigonométrica é chamada de tangente. Ela é a única das três razões que não utiliza a medida da hipotenusa. Sendo assim, a tangente de um ângulo alfa é a razão entre a medida do cateto oposto ao ângulo alfa sobre a medida do cateto adjacente ao ângulo alfa. Devido a alguns ângulos serem muito utilizados, criou-se uma tabela com esses principais valores, chamada de tabela dos ângulos notáveis. Mas não se assuste com ela, vou te dar uma dica que fará você decorá-la rapidinho. Para isso, vamos cantar! Já ouviu a música Jingle Bell? Isso mesmo, o hino de Natal! Vamos cantar nesse ritmo, ok? Bom, para começar, você precisa desenhar uma tabela com 4 linhas e 4 colunas. Na primeira coluna e segunda linha, você deve colocar 100, que é a abreviatura de seno. Na linha logo abaixo, cos, que é a abreviatura de cosseno. E na última, TG, abreviatura para tangente. Agora, na primeira linha da segunda coluna, coloque 30 graus. Na coluna ao lado, 45 graus. E na quarta coluna, 60 graus. Então, vamos à cantoria, em ritmo de Jingle Bell. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Fácil, não é mesmo?
Agora é só usar esses valores nos problemas e encontrar o que está faltando. A dica é: identifique o ângulo dado. Verifique qual a relação que deve usar considerando as informações do problema. Então, é só substituir os valores que você tem e usar a tabela dos ângulos notáveis. Caso o seu problema não tenha um desses ângulos e não dê o valor de seno, cosseno ou tangente, basta usar a calculadora científica, pois ela possui as teclas sin, seno em inglês, cos, cosseno e tan, tangente em inglês, e te dará o valor das razões para quaisquer ângulos. Agora, selecione alguns exercícios e verifique se você conseguiu entender. Bons estudos!